Você sabe o que os criadores do Lost e um carnista têm em comum? Eles adoram mandar a gente para uma ilha. Calma, eu vou explicar. É que com certeza, se você é vegano ou vegetariano, já ouviu a seguinte pergunta: e se você estivesse numa ilha deserta e só tivesse animais para comer? Primeiro, que eu acho muito estranho estar numa ilha e não ter nenhum tipo de vegetação, porque se tem animais, tem que ter algum tipo de fruta ou de vegetação, porque os animais também comem essas coisas. Segundo, que se eu tivesse que lutar pela minha sobrevivência, tivesse que comer até o meu melhor amigo, eu comeria para sobreviver. Ou não. Sei lá. Acho que sim. Mas invertendo a situação, vamos mudar um pouquinho essa pergunta, porque eu não pretendo estar sozinho numa ilha deserta nos próximos, sei lá, 50 anos. E se nós vivêssemos em um lugar que tivesse tecnologia e informação suficiente para a gente viver bem, com saúde, com prazer, sem precisar torturar, sem precisar escravizar os animais? Por que nós continuaríamos fazendo isso? Bom, isso só continua acontecendo porque nós continuamos vendo os animais como objetos, que como todo objeto possui funções específicas. Isso é algo que nós chamamos na filosofia de utilitarismo. O utilitarismo é uma teoria filosófica que surgiu na Inglaterra em 1750 mais ou menos, e que diz que todo objeto, tudo pode ser classificado como bom ou ruim de acordo com a sua utilidade ou com o prazer que ele fornece às pessoas, ao indivíduo, a uma sociedade. Acho que o exemplo mais didático para a gente elucidar essa questão é o caso da galinha da sua avó. É que outra pergunta que todo vegano costuma ouvir é que se sua avó tivesse um sítio com galinhas e vaquinhas e se elas dessem leite e ovos, tudo bem tomar o ovo e o leite delas, já que elas estavam ali sendo criadas com muito carinho pela sua avó, assim como você foi criado pela sua avó? Para essa pessoa, eu acho que o ato de botar ou de produzir leite é meio que visto como uma forma de pagamento por a galinha, pela vaca ter um teto ali, ter comida na mesa, sei lá. Acontece que eu nunca vi uma galinha de carteira assinada. Pelo contrário, nunca vi uma galinha ou uma vaca que tivessem ali por livre e espontânea vontade. Sei lá, a galinha viu a vaga no Vagas ali, aí ela se inscreveu, mandou currículo, fez entrevista, passou e tá lá de carteira assinada. Não, tudo isso foi imposto por nós, assim, que temos a mania escrotíssima de achar que nós podemos decidir o que é melhor para os animais. Nesse caso, o que é melhor para a gente. Para quem não sabe, é difícil não saber disso, mas a vaca só dá leite quando tá prenha. Então, além da gente roubar o leite do bezerrinho e o ovo da galinha, que quando não fecundado serve para que ela reponha o cálcio e os outros nutrientes que ela gastou na hora de botar, a gente também está minimizando a existência desses animais a simples funções. Ou seja, a vaca me serve apenas como uma maquininha de fazer leite, enquanto a galinha como uma maquininha de botar ovos. Tudo isso para que eu, ser humano, bonitão, gostosão, última bolacha do pacote, possa ir lá e sentir o prazer de sentir o sabor do maravilhoso... Me poupe, né? Tá aí, o utilitarismo aplicado ao veganismo. É algo que é aceito, que se tornou ético só porque me dá prazer, só porque me serve de alguma forma. Mas aí você me pergunta, e eu sei que você quer perguntar, e se sobrar um pouquinho de leite, sobrar um pouquinho de ovo? E as pessoas que moram no sítio, que têm menos condições e elas precisam do leite e do ovo para sobreviver? Bom, para a primeira pergunta, a resposta é muito simples. Se sobrar, sobrou. O leite não foi feito para a gente, não é ético e muito menos necessário. Tudo isso foi imposto por uma sociedade que acredita que os animais nasceram para serem explorados, para nos servirem, e principalmente as fêmeas, que existem para nos dar prazer, que são nossas propriedades. Isso está tão impregnado na nossa cabeça que tem gente que não sabe até hoje que o leite não vem da caixinha, juro. Essas coisas já se tornaram tanto um produto que quando alguém te pergunta, sei lá, quando alguém te oferece leite, você instantaneamente sabe que é um leite de vaca. Você jamais vai lembrar naquele momento que todos os mamíferos produzem leite. Você não vai ficar em dúvida, sei lá, tipo, será que é leite de morcego? Leite de ornitorrinco? Já a segunda pergunta é um pouquinho mais complexa. O utilitarismo, esse utilitarismo todo, assim como o consumo desenfreado da carne, é algo completamente estrutural. O que nós vivemos hoje é sequela de decisões e pensamentos ruins, de atitudes ruins que nós tivemos no passado.
Não apenas em relação aos animais, mas em relação às pessoas também, porque foram essas decisões, esses pensamentos que dividiram as pessoas em classes e tiraram as oportunidades de diversas pessoas e concentraram apenas em algumas poucas pessoas, que são as pessoas mais afortunadas hoje em dia. Eu sempre falo, eu sempre reafirmo que o veganismo ele é acessível sim, e sempre vai ser acessível. O que não é acessível é a informação. A informação de que você pode viver sem carne, de que é saudável, enfim, etc. É a informação que não é acessível, que infelizmente não chega a todas as pessoas. O consumo da carne é algo impregnado na nossa história, é algo que foi enfiado goela abaixo e hoje foi normalizado. Quando a gente vê, a maioria das pessoas nem se questionam se é certo ou se é errado. Não só essas pessoas que moram no sítio e vivem desses alimentos, por exemplo, mas como pessoas que dependem de um trabalho animal, então a gente vê carreteiros, enfim, outros exemplos, são pessoas que também vivem as consequências de decisões erradas, de coisas erradas que fizemos ou que naturalmente aconteceram no passado. E para que isso seja reparado, existe um trabalho muito grande de reeducação e também social, para que a gente possa oferecer para essas pessoas outras opções para que elas possam viver sem a crueldade animal, sem precisarem de animais na sua alimentação e também como forma de trabalho. Usando o exemplo do carreteiro, por exemplo, já existe em algumas cidades a charrete mecânica. Foi porque as pessoas levaram essa proposta para a prefeitura abraçou e falou, vamos lá. Para que isso seja feito, nós, veganos e defensores dos animais, amantes dos animais, precisamos levantar essas questões, nós precisamos tornar essa informação acessível. Esse assunto é extremamente importante e mostra que a libertação animal está inteiramente relacionada com a libertação das pessoas também. Porque a partir do momento em que nós lutamos para que os animais tenham os mesmos direitos que os seres humanos, é primordial que nós lutemos também para que os seres humanos tenham os mesmos direitos entre si, coisa que infelizmente hoje não acontece. Os animais jamais deveriam ser vistos como objetos ou como algo com propósitos, com funções. Assim como os nossos direitos, o direito do animal, o propósito do animal é, sei lá, ser livre, viver, lamber o próprio saco, eles conseguem. A informação é a nossa principal ferramenta na hora de tornar o mundo em um lugar melhor. E para que o veganismo se torne uma ideia ao menos considerada, nós precisamos fazer com que essa informação seja muito mais acessível do que ela é hoje. Para isso é primordial que nós, defensores dos animais, seres humanos, enxerguemos a sociedade atual, a sociedade que a gente vive hoje, como consequência de uma sociedade mais antiga, cheia de complexidades, para a gente poder desconstruir alguns conceitos que foram criados lá atrás e que fazem mal não só para os animais, mas também para os seres humanos. A informação é a nossa maior ferramenta e a libertação animal caminha de mão dada com a libertação dos seres humanos.